Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quer que eu desligue aqui, Marcão? Ok? Ok. Menos delay. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que nós sempre nos perguntamos, que é o que nós viemos fazer aqui? Para que nós encarnamos? Para que nós estamos vivendo mais uma vida, ou para aqueles que não acreditam em reencarnação, estamos vivendo esta única vida? Primeiro, vocês acreditam que nós podemos escolher as provas da nossa vida? Acreditam? Então, por que, quando dentro da nossa família nós não nos damos bem com uma situação, ou nós brigamos com os nossos pais, nós falamos: eu não pedi para nascer, viu? Pediu sim. Não só pediu, como implorou. Pediu para nascer. E não só não pediu para nascer, como pediu para nascer nessa família. Mas nós nos esquecemos. Talvez por isso nós falemos do nosso espírito em terceira pessoa. Eu vou cuidar do meu espírito quando eu estiver mais calmo. Não. Eu vou cuidar do meu corpo quando eu estiver mais calmo, porque quem cuida do meu corpo é o meu espírito. Quem está falando com vocês agora, quem fala comigo de volta, são os espíritos, e não o corpo. O corpo é um meio. Mas nós falamos sempre do espírito em terceira pessoa. Talvez nesse sentido o jogador de futebol seja o que mais fala bem dele mesmo, porque ele fala dele em terceira pessoa. Então, de repente, ele está certo, né? O Ronaldinho jogou muito bem hoje, o Romário fez um gol falando dele mesmo. Talvez seja isso. Se a gente começar a falar em terceira pessoa, nós estamos falando do nosso corpo. E não do nosso espírito, que é quem rege o corpo. Mas nós realmente escolhemos as nossas provas. Só que entender isso encarnado, passando toda a informação pelo nosso cérebro, que é extremamente limitado. Como assim é limitado? Já disseram que o nosso cérebro é uma maravilha? É, e ainda assim é limitado. É extremamente limitado para entender o que se passa no plano espiritual. Nós não temos essa capacidade. Então nós filtramos tudo pelo que nós conhecemos no plano material. Então deixa eu perguntar uma coisa. Você está na faculdade, ou você está no colegial, e você vai ter aquela prova com aquele professor que ninguém vai com a cara, daquela matéria que ninguém entende, com aquela nomenclatura que parece grego antigo. Você vai escolher a prova difícil ou a prova fácil? Se você puder escolher, a difícil ou a fácil, qual você escolhe? Pois é, mas quando nós estamos no plano espiritual, quando nós entendemos que para retornar e para nos melhorar, nós temos que escolher coisas que não são agradáveis, nós escolhemos a prova difícil. Às vezes tão difícil que os mentores dizem para a gente: calma lá, pega leve. Você quer fazer tudo de uma vez só, não vai dar certo. Vamos fazer devagarzinho, mas vamos fazer. Senão não vai adiantar. Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje é como é que funciona. Como é que a gente escolhe essas provas? Quem merece escolher essas provas? Somos todos que conseguimos escolher? Não somos todos? O porquê? E pensar um pouquinho nisso, pensar na nossa vida, do jeito que ela está hoje. O que será que dentro dessa nossa vida, do jeito que ela está hoje, nós escolhemos como provas quando nós encarnamos? E o que será que são provas que nós escolhemos pós encarnarmos, ou seja, que nós criamos? Porque nada mais é, né, do que a lei de ação e reação. Muitas coisas não estão dentro das nossas provas, mas nós acrescentamos. E muitas coisas nós aliviamos. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Provas, em linguagem espírita, são situações que nos servem de aprendizado ou testam nossa capacidade. A providência divina nos faz passar por provas porque são necessárias ao nosso progresso intelecto-moral. Sem elas, não atingiríamos o pleno desenvolvimento de nossas potencialidades e nem teríamos o merecimento para usufruirmos os benefícios da perfeição alcançada. A vida corpórea nos enseja certo tipo de provas indispensáveis ao nosso progresso espiritual. Está claro o que são nossas provas?
são os testes que nós necessitamos para nos melhorar. Nos melhorar enquanto marido, mulher, ser humano, mas principalmente nos melhorar enquanto espíritos. Porque muitas coisas no nosso dia a dia, nós nos esquecemos que nós vamos levar deste mundo as nossas relações. O que a gente consegue ajudar o próximo e ser ajudado. O que a gente consegue levantar o próximo e ser levantado. E muitas vezes no nosso relacionamento do dia a dia a gente deixa isso passar. Então a gente necessita dessas provas para continuar se melhorando, para continuar se depurando, para continuar em busca de realmente nos tornarmos o que o Pai nos enxerga desde que fomos criados, seres perfeitos ou anjos. Claro que nós não somos, porém Ele nos enxerga assim, o que quer dizer que nós temos o potencial de chegar lá. O que orienta os espíritos na escolha das provas? O que será que faz com que eles escolham as provas? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E aí a gente pensa que vício é só vício químico. Vou falar porque realmente vira um vício na mão de qualquer um. Tá? Parece inofensivo, né? Mas pode acabar com uma relação, pode acabar com uma família, pode acabar com você. Existem estudos das pessoas que vão procurar emprego, que estão lá no computador, estão aqui no telefone mandando mensagem, e na hora que vão falar com o entrevistador, estão com essa postura aqui. Ó. E aí, se a pessoa entende postura corporal, vai achar que essa pessoa é uma pessoa fechada e não aberta. Porque ela não está aberta, ela se forçou a ficar assim tanto tempo que ela agora está com essa postura mais fechada. São coisas mínimas do nosso dia a dia, mas é um vício. É um vício. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós achamos que vícios são as coisas grandes. Qualquer coisa que nós repetimos todo dia, múltiplas vezes, e que não faz tão bem assim, é um vício. Ah, mas eu tomo uma cervejinha por dia. Por dia? Então tenta parar de tomar. E ver se está tudo bem. Tenta parar de tomar por um mês. Não por uma semana, não por um dia. Se não estiver tudo bem, você está acostumando o seu corpo a uma substância que não pertence a ele. Assim como o cigarro, assim como outras drogas. E assim como outras drogas que também nós não pensamos. Gente, quando você sente medo, o que acontece no seu corpo? Ele libera uma substância chamada adrenalina. Se você sente muito medo o tempo todo, você tem uma carga muito grande dessa substância. O que o médico fala quando você toma uma dose muito grande de uma droga? Você entrou em? Nós entramos em overdose. Todas as vezes que nós nutrimos dentro do nosso corpo sentimentos que criam substâncias químicas em excesso. E acabamos ficando viciados nelas. A mais fácil de todas chama-se dopamina, a droga do prazer. Por isso que as pessoas se viciam em droga, por isso que elas se viciam em jogo, por isso que elas se viciam em bebida, porque todas as vezes que elas vão... Por isso que elas se viciam em comprar. Porque todas as vezes que você vai comprar, você já está se premiando na cabeça e já está liberando essa droga. A hora que você compra, você fica de novo normal. Mas aí você quer de novo. E aí você vai comprar de novo. Então são muitos os vícios que nós temos que tomar cuidado. São muitas as provas que nós passamos no nosso dia a dia. E nós escolhemos muitas delas. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 264. Ele escolhe as provas que lhe possam servir de expiação, ou seja, reparação,
segundo a natureza de suas faltas, segundo o que ele fez nas encarnações anteriores, e que o faça progredir, passar por cima desses problemas. Não é nem passar por cima deixando, não, é converter esse problema numa possibilidade de aprendizado mais depressa. Se todas as vezes que nós temos um problema, nós enxergamos como uma possibilidade de aprender, nós não temos mais um problema. Nós temos uma lição. E se nós trabalhamos os nossos problemas como lições, como possibilidades de aprendizado, fica mais fácil ou não fica mais fácil de encarar, gente? Entendam uma coisa. Hoje sai um texto publicado por uma amiga nossa do outro centro, de um indiano, de alto nível, digamos assim, dentro das castas deles, falando o seguinte: não é que o mundo está ficando mais amargo ou mais escuro, pelo contrário, ele está ficando mais claro. Olha o ponto de vista. Mas como ele está ficando mais claro, as coisas estão aparecendo mais. É como se na Idade Média, porque não havia imprensa, não se falasse das barbaridades que aconteciam. Então as pessoas não ficavam sabendo. Quanto mais claro fica, mais as pessoas enxergam. E mais elas se enxergam. E mais elas enxergam o que elas não gostam de ter. As suas faltas. E as pessoas que não conseguem entender e administrar isso, acabam ficando doentes. Então, não é que o mundo está ficando mais escuro, pelo contrário, ele está ficando mais claro. Mas isso tem uma fase de adaptação, que é por onde nós estamos passando. Fica mais fácil de viver nesse mundo pensando isso ou não, gente? Não fica? E não faz sentido? Então é mais ou menos isso. Quais são as nossas faltas? Você quer saber o que você tem que melhorar? Observe o que você não gosta nos outros. Sabe aquela coisa que a pessoa fez, você cai matando? É o que você não gosta em você. Porque em geral você reprimiu dentro de você, mas se o outro apresentar essa falta, você é aquela primeira ou primeiro a massacrar a pessoa. Na psicologia isso chama-se efeito sombra. Você projeta a sua sombra na pessoa. Ela demonstra uma qualidade que não é qualidade, que você não gosta, e você aponta na hora. Mas ela é sua. Então, nós sabemos o que nós precisamos progredir, o que nós precisamos evoluir. É que não é tão gostoso de mexer quanto fazer aquela prova de biologia, a mais facinha para passar de ano. Aqui nós escolhemos sempre o mais fácil. Mas não é pelo mais fácil que nós viemos. Nós viemos pelo melhor. Nós viemos pelo que nos vai nutrir e nos vai melhorar para passar para a próxima encarnação e para passar para o plano espiritual de uma outra forma. Todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? Isso é uma outra, né? Quer dizer, então, qualquer espírito, quer dizer que o espírito de um ladrão, o espírito de um assassino em série pode fazer isso? E no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele fala: os espíritos categoricamente superiores, ou seja, que têm um nível mais alto, podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Ou seja, além de tudo, eles podem escolher como eles vão, o que vai acontecer dentro do corpo deles. E os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, mães, a que se agregam aquele grupo ao qual ele pertencia, em outras encarnações. E também no plano espiritual, em modos inteiramente dependentes da hereditariedade. Onde estamos nós? Bem aqui no meio. Nós não somos nem espíritos superiores e nem espíritos inferiores. Então nós podemos ter a possibilidade de escolher algumas coisas. Muitas vezes vamos ser orientados para não escolher. Muitas vezes vamos nascer com defeitos hereditários para aprender alguma coisa ou para nos melhorar. E muitas vezes vamos nascer com defeitos que não são hereditários, mas que são adquiridos. E esses são os mais difíceis de nos livrarmos. Aqui. Porque o problema começa aqui, vem para cá e adoece todo o corpo. Então a gente tem que saber tratar do nosso sentimento.
se a gente não souber tratar do nosso sentimento, todo o resto vai como se fosse uma onda. Nós adoecemos na emoção e aí o corpo adoece. Pergunta 262, Livro dos Espíritos. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante, sem experiência, com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Ou seja, eu não me sinto capaz de escolher a minha reencarnação. Como é que você pode me deixar escolher? Que responsabilidade é essa? Como assim? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Parece alguma coisa que a gente já ouviu? Não, né? Não tem. É novo. Se existisse um manual, quando nós nascemos, que nós começássemos a ler, a partir do momento que nós entendemos leitura, que dissesse, você vai fazer 10 anos, vai aparecer caminho A e caminho B, tome caminho B. Diz 15 anos, vai aparecer caminho C e caminho D, tome caminho D. Mesmo assim, nós, muitas vezes, não iríamos tomar o caminho indicado. Porque nós temos essa vontade, esse livre-arbítrio que nos foi colocado para testar a nossa capacidade de entender ou simplesmente de ser o que a gente chama de cabeça dura. E quando a gente tem a cabeça dura, graças a Deus aqui nos Estados Unidos, essas paredes são de gesso. Então, se você bater forte, você só vai furar. Mas lá no Brasil, que é de tijolo, dói, gente. Você bate e dói. E quanto mais dói, mais ou a gente não entende e continua batendo, ou chega uma hora que você fala, cansei, deixa eu parar de bater minha cabeça que eu já estou até tonto. Mas a gente já bateu muito cabeça. Então é por isso que a gente está sentado aqui, querendo entender a vida, querendo entender o porquê que nós estamos aqui e qual a função, o que nós escolhemos para a nossa vida para nos melhorar. Na realidade, não haveria necessidade nenhuma que os espíritos pudessem, na erraticidade, escolher provas e expiações, porque a lei de causa e efeito, ação e reação, e a lei da justiça já registraram no perispírito e na mente do espírito as energias e tendências que o farão enfrentar as provas e expiações que necessite passar. Porém, como Deus é sábio, é justo, Ele muitas vezes nos deixa escolher. Ele muitas vezes nos deixa ter o livre-arbítrio de falar, peraí, deixa eu tentar mais alguma coisa, mas você tem certeza? Você tem certeza que você vai aguentar? Não, deixa que eu vou segurar essa onda. E aí a gente chega aqui e não segura. E não dá certo. Gente, eu tenho uma netinha linda, de 2 meses. Ela nasceu dia 2 de dezembro. Infelizmente, ela não tem mais o papai dela. 20 dias depois, o papai dela desencarnou. Qual foi a prova que ela escolheu? Que prova esse espírito escolheu? Ele desencarnou dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Que prova a família escolheu? Agora, qual é a sua decisão? Que desastre? Que desgraça? Que tragédia? Ou o que está por trás disso? Como é que a gente pode encaixar essa informação na nossa vida? Se ela nasceu antes do tempo, com 34 semanas, quase 8 meses, e ela nasceu e o pai faleceu, ela nasceu para o pai vê-la. E o pai que tinha problema de amar, foi para o lado espiritual, sabendo que é amor. Está ficando melhor, né? Está ficando melhor de encaixar. Se ele tivesse desencarnado, e a minha filha não tivesse ela,
Não teria força no mundo que consolasse essa menina. Mas toda vez que ela olha para essa menina, ela sorri e se consola. Está ficando melhor, né? Está ficando cada vez melhor. Nada vai apagar o que aconteceu. Mas o nosso entendimento é que vai fazer com que as coisas entrem no eixo. Ninguém aqui é de ferro. Mas a vida nos ensina várias coisas diferentes. E quanto mais a gente conseguir entender essas coisas, mais fácil fica. Porque perda, ninguém sabe lidar. Não adianta dizer, porque eu sou espírita, eu sei lidar com perda. Não. Mas eu posso encaixar. E eu posso fazer com que essa perda tenha um significado. Maior do que simplesmente eu perdi. Maior do que simplesmente estava escrito. Maior do que simplesmente frases feitas que não têm sentido. Essas coisas têm outros sentidos. E a gente tem que saber aprender. A gente tem que saber administrar para a nossa vida e tem que saber levar para frente. E é assim que a gente vai administrando essa nossa encarnação e essas provas que a gente nem sabe que escolheu. E vão vindo. E vão vindo. Essa prova eu acho que ninguém gostaria de ter. Como a prova do nosso irmão. Ninguém gostaria de ter. Mas quem tem e quem passou por ela, sabe que de alguma forma tirou um 10zinho. Tirou essa prova da frente. Tirou essa continuação de alguma coisa que a gente vinha resgatando lá longe, da frente. O espírito, enquanto erraticidade, escolhe o gênero de suas provas, sempre com a permissão de Deus. Os detalhes de cada existência são determinados no dia a dia. Previstos só são os fatos principais que influem no destino. Assim sendo, o espírito pode escolher nascer em situações que o favoreçam ao vício, para que assim possa exercer a prova a que deseja atravessar. Porém, isso não quer dizer que, como vocês vão ver nas próximas telas, eu estou andando no meio da rua e cai um piano na minha cabeça e estava escrito para eu tomar uma pianada na cabeça. É aquela coisa, é o meu karma, a lua estava de ponta cabeça, quer dizer, nunca sou eu, é alguma coisa externa que está acontecendo comigo que me leva a acontecer. Não, nem tudo é karma, nem tudo é prova, nem tudo é destino. Muitas coisas acontecem conosco porque tem que acontecer, e muitas coisas nós causamos durante a nossa vida para acontecer. Entendendo esses fatos, fica muito mais fácil de viver, gente. Deus concede a uns riquezas e poder, e a outros a miséria para experimentá-los de modos diferentes. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A miséria provoca queixas contra a providência e a riqueza incita todos os excessos. Elas são igualmente difíceis, mas pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quem aqui não admira uma pessoa que saiu do nada e virou alguém? Agora, quem aqui admira a pessoa que nasceu em berço de ouro e virou nada? Quantas histórias existem dessas? Eu não nasci em berço de ouro. Talvez uma prata mais desbotada. Mas isso fez com que a minha vida e a minha forma de encarar a vida me levasse para trás milhões de vezes. Milhões de vezes. Porque, quer queira, quer não, I was mama's boy. Eu fui o filhinho da mamãe. Minha família, meu pai e minha mãe se separaram quando eu era novo. E minha mãe, a galinha, abriu os braços para os 2 pintinhos. E não precisa ir para a cozinha cozinhar, não precisa lavar prato, não precisa arrumar cama. Não precisa viver. Faz o seguinte, se não vive, deixa que eu vivo por você. E aí quando a vida vem, tá difícil. E aí quando a vida vem, para a gente entender, eu vou resumir rapidinho.
Foram 10 anos dos Estados Unidos. Até eu começar a viver. Até a minha vida dar certo, até as coisas acontecerem. E mesmo assim, no final do ano passado, eu tive essa surpresa da minha filha. Para a vida dizer, calma lá, irmão. Não é assim, não. Não esmorece, não. A vida é viver todo dia, prestar atenção todo dia nos testes que estão aí, nas nossas provas. E passar por elas. Ué, reprovou? O que acontece na escola quando a gente reprova? Vai fazer de novo. Não tenha dúvida. Sabe aquele... Desculpe a má palavra, mas aquele traste que você acha que está te levando para trás na sua vida e que você deixa de lado ou se separa dele e tudo mais, aí você casa com o príncipe encantado, que lá na frente vira outro traste, porque na verdade a sua prova é aguentar um traste. Desculpa, gente. Essa que é a verdade, a nossa prova é essa, não vai mudar. Você pode mudar de cara, você pode mudar de parceiro, você pode mudar de pessoa, a prova não vai mudar. Não vai mudar. Ou você encara ela, ou você vai continuar tendo uma coleção de trastes. É a nossa opção. Mas se você não consegue reconhecer esse padrão, então talvez você tenha que continuar fazendo essa escola por mais algum tempo, ou mais algumas encarnações. Correto? Ai, ai, ai. Tomara que não. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição que vos achai. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito que a que arrastamento se expunha. Ignorava também, porém, quais atos viria a praticar. Esses atos resultaram do exercício de sua vontade e do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá de sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Nós escolhemos o gênero, mas não o detalhe. O detalhe fica por conta de que nós vivemos. Se nós vemos aqui toda segunda-feira, todas as quintas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, nós estamos escolhendo um outro gênero de vida. Nós estamos escolhendo prestar atenção em detalhes que passam desapercebidos a muitas pessoas. É mais fácil que nós consigamos controlar melhor as nossas provas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É fato consumado que isso vai acontecer? Eu tenho certeza que não. Veja, eu acredito que é mais fácil, mas eu tenho certeza que não é certeza que vai acontecer. Porque nada é certeza. Todas as variáveis nós é que colocamos na nossa vida. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força das mesmas coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignora, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua ou uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Outra coisa que eu aprendi, gente, e parece besteira, principalmente para a nossa cultura, parece besteira, mas são as mínimas coisas que fazem diferença. Final do ano nós estamos saindo do supermercado, eu tinha comprado para uns amigos para onde eu ia ficar no Brasil, uma escova de dente. E os refios da escova de dente caíram de lado. E eu estava saindo e não apitou. Eu podia ter saído com isso, não podia? Mas alguma coisa falou, volta e paga. Além de alguma coisa que ser a minha esposa, alguma coisa dentro de mim também falou. Volta e paga. Volta e paga. Eu acho que toda vez que a gente fala volta e paga, ou volta e não pega,
volta e deixa lá. Seja o lápis. Seja a atitude de chegar aqui e tentar não conversar para dar respeito para a pessoa que está ao lado. Lembrar dessas coisas. Não é que nós fazemos essas coisas porque nós queremos. Não, eu vou lá desrespeitar a pessoa. Não, a gente chega aqui, está conversando lá fora, simplesmente continua. Ou tem mais alguma coisa para falar. Ok, gente, fala e se concentra e começa a ajudar a sala. Essas pequenas coisas, são essas pequenas coisas que fazem o montante das grandes coisas na nossa vida. São essas pequenas coisas que a gente tem que começar a mudar para mudar o todo. Muitas vezes falaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, que adianta a minha ajuda? Eu sou tão pequeno. Eu sou uma gota de água no oceano. Ela falava o seguinte: o oceano é feito de gotas. Faz a tua parte. Faz a sua parte. Da melhor forma que você puder. Faz a sua parte para você e para os outros. Faz a sua parte. Procura qual é a sua parte. Entende qual é a sua parte. Se melhora e você vai ver a sua vida melhorar. Melhora seu foco e você vai ver a sua vida melhorar. Achar que a sociedade do jeito que está indo à bancarrota. Hoje mesmo foi divulgado um texto. Não é o escuro que está se fazendo, é claridade. Então nós estamos enxergando mais. Enxergando mais, nós vemos mais coisas boas e mais coisas ruins. É só isso. Esse é o foco. Muda o foco e veja a sua vida mudar. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação podia encarnar numa raça selvagem? Talvez essa seja também uma... Mas espera aí, então... Quer dizer que se eu fizer muita besteira, eu vou encarnar numa raça com menos cultura? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhes no progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. Então é uma missão. Então cuidado na hora de olhar para uma pessoa e falar: nossa, você está com uma expiação aí, olha. Está duro, eu sei que está duro, mas vai passar, tá? Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe qual é o problema do outro. Na verdade, ninguém sabe qual é o seu próprio problema. Então vamos começar a procurar quais são as nossas, como diz o Dr. Alberto Almeida, as nossas encrencas. Vamos resolver as nossas encrencas antes de tentar resolver a encrenca do próximo. Porque sem encrenca fica mais fácil de pensar no que está acontecendo. Você tem até uma parte sua que você pode doar. Fala: puxa, passei por isso, eu tentei resolver assim. Não sei se vai dar certo para você. Mas se você não tentou resolver, como é que vai acontecer? Como é que vai ser resolvido? Não vai, né? Resumindo, gente, em pleno gozo do seu livre-arbítrio e na reticidade, o espírito pode escolher o gênero de provas que há de passar. Dando ao espírito liberdade de escolha, Deus lhe deixa inteira a responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Ah, como assim? Dessa forma, você fez, tem uma reação. Tem uma ação, tem uma reação. Você fez alguma coisa, existe uma reação a essa coisa. É a consequência do seu ato. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero das provas não implica que todas as tribulações que experimente estejam previstas. As particularidades ocorrem como consequência dos atos e ações praticadas. Então, para de dizer que isso só acontece com você. Para de dizer que isso é a sua falta de sorte. Que isso é o seu karma. Que toda vez que você pensa na palavra karma, você fala o seguinte, que nem o pessoal do interior. Karma. Muita karma. Não é isso que está acontecendo, não. Karma lá. Está errado. Para de culpar coisas exteriores, quando na verdade a gente sabe que está dentro da gente o que a gente tem que mudar. Entre as provas mais difíceis para o espírito em evolução, temos a da riqueza, que evidencia a tentação para o egoísmo, a vaidade, a ambição e a avareza. É difícil também a de nascer e viver entre pessoas de má vida, num ambiente de delinquência. Aos espíritos em sua origem, simples e ignorantes, incapazes de procederem à escolha da prova que necessitam, Deus lhes supre a inexperiência, traçando-lhes o caminho que devem seguir, como fazeis com as criancinhas.
Sim, podemos escolher. Muitas vezes depende do que nós vamos fazer, do que nós fizemos e o que nós vamos fazer. Para todos os nossos atos existem consequências. Não quer dizer que porque nós nascemos num lugar X, Y, Z, nós vamos ser desta forma. Muito provavelmente é para combater esse tipo de coisa que nós nascemos nessa família. Se você não tem capacidade de seguir, por não ter conhecimento, o Pai provém a guia, o Pai provém o caminho. Deus não apressa expiação, sabe esperar, todavia pode impor certas existências a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seja mais útil. As provas são indispensáveis para o aperfeiçoamento do espírito, todavia, quando já é elevado a um certo grau, continua sujeito não a provas, mas a deveres, cuja satisfação auxilia a evolução até a perfeição. O espírito pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir, assim como ele pode também escolher uma vida ociosa e inútil, sem qualquer proveito para a sua evolução. Ou seja, se você ainda tem essa vontade de escolher a prova mais fácil, você vai poder escolher. Porém, depois você vai ter que lidar com você. Porque aqui nós inventamos várias coisas para passar por cima dessas encrencas que nós não gostamos. Quando nós desencarnamos, as encrencas estão na nossa frente. E nós vamos ter que encará-las. Dependendo do gênero de expiação, um espírito que tenha vivido entre raças tidas como civilizadas pode reencarnar entre povos mais atrasados. Basicamente é isso, gente. Nós podemos, nós escolhemos. Muitas vezes nós temos mais informação do que achamos que temos. E tudo que nós temos que fazer é consultar aqui, ó. Você não sabe o que você veio e o que você precisa melhorar? Vê o que você não gosta em você. Ah, eu gosto, me adoro. Que bom. Vê o que você não gosta no outro. Tá? Vê o que... E toda vez que você precisar de uma dica maravilhosa sobre o que você tem de errado, não pergunte ao seu amigo. Pergunte a seu inimigo. Ele não vai te poupar. Ele vai falar a verdade. Se prepare para a resposta. Não é fácil, mas ele vai te falar a verdade. Não tenham dúvidas. Deus é tão generoso que dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas não se esqueça, Ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. Vamos fazer uma colheita melhor daqui para frente, gente? Obrigado.